Olá, criptomaníacos! A BlackRock, maior gestora de ativos do mundo, está interessada em entrar para o Bitcoin. Você pode não entender o tamanho disso, mas o que eu posso dizer é que isso levaria o Bitcoin a 100 mil dólares muito mais rapidamente do que você pode imaginar. A maioria das pessoas acredita que para o Bitcoin atingir 100 mil dólares por moeda, o valor de mercado do Bitcoin tem que ser 2,1 trilhões de dólares. 2,1 trilhões de valor de mercado dividido por 21 milhões de unidades de Bitcoin dá exatamente 100 mil dólares. Mas e se eu te falasse que a sua matemática está errada? O Bitcoin só precisa de uma fração mínima desse valor para atingir os 100 mil dólares. Por isso é muito mais fácil e muito mais rápido chegar lá do que você pode imaginar. E é isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje, que é um dos vídeos mais importantes do ano. Se eu não entregar um vídeo tão bom, a culpa é minha. Eu vou estar completamente errado. Esse é o meu objetivo. E qual é o seu objetivo? Fazer esse vídeo atingir o maior número de pessoas possível. Pelo menos 40 mil pessoas. Como você faz isso? Clicando nesse botão de like aqui embaixo e compartilhando o vídeo nas suas redes sociais. Se você não gostar no final do vídeo, você retira o seu like. Combinado? Temos um acordo? Esse vídeo começa com a grande notícia, a grande manchete. BlackRock, gestora de 8,5 trilhões de dólares, deve lançar ETF de Bitcoin. Mas mesmo uma empresa desse tamanho seria incapaz de fazer o Bitcoin atingir 100 mil dólares rapidamente. Eu digo isso porque se ela administra diretamente 8 trilhões de dólares e o Bitcoin nesse momento está valendo meio trilhão de dólares, como vocês podem ver na página do CoinMarketCap, quanto ela precisaria jogar para dentro do Bitcoin para fazer o Bitcoin chegar no valor de 100 mil dólares? Bom, vamos para a matemática básica aqui, pessoal. Nós estamos falando de 21 milhões de unidades de Bitcoin, correto? Portanto, para cada um valer 100 mil dólares, a gente precisa de um market cap, de um valor de mercado de 2,1 trilhões de dólares. Então, valor de mercado 2,1 trilhões, divididos por 21 milhões de moedas, cada moeda vai valer 100 mil dólares exatamente. Mas como o Bitcoin vale somente meio trilhão nesse momento, para atingir 2,1 trilhões, a gente precisaria de uma injeção de dinheiro de 1,6 trilhões, mais ou menos 3 vezes o valor de mercado do Bitcoin hoje. Não dá. A BlackRock não vai pegar 1,6 dos seus 8 trilhões e injetar em Bitcoin. Então, já era? Não! Na verdade, você e quase todo mundo no mercado faz a conta errada, usa a matemática errada para o Bitcoin. Isso acontece porque nem todas as 21 milhões de unidades de Bitcoin estão disponíveis no mercado. Na realidade, 78% dos Bitcoins não se mexem há mais de um ano. Estamos falando que quase todos os Bitcoins estão travados em carteira e não estão acessíveis ao mercado dentro de corretoras, dentro de exchanges. É justamente devido a essa extrema escassez do Bitcoin que nos últimos 5 anos, cada dólar injetado em Bitcoin, cada dólar comprado em Bitcoin, teve um efeito multiplicador de 2,6 vezes no valor de mercado do Bitcoin. Esse efeito multiplicador não é algo exclusivo do Bitcoin. Na verdade, ele acontece em toda a macroeconomia e com todas as moedas. Um exemplo bem comum para você entender esse efeito multiplicador são as reservas fracionárias dos bancos. Você aplica o seu dinheiro no banco e ele empresta 90% desse valor sem o seu consentimento. Então, para cada dólar que você injeta no banco, vários dólares entram na economia. Uma pequena entrada de dinheiro no banco faz com que a oferta monetária na economia seja multiplicada. E a mesma coisa acontece no caso do Bitcoin. Mas qual é o tamanho desse impacto? Como eu falei para vocês, nos últimos 5 anos, o impacto era de 2,6 vezes. Portanto, para cada dólar que entrava no Bitcoin, o mercado, o valor de mercado do Bitcoin subia em 2,6 vezes. Para facilitar os cálculos, vamos considerar 3 vezes? Então tá, para cada dólar que entra, o Bitcoin, o valor de mercado do Bitcoin sobe em 3 dólares. Portanto, bastaria a entrada de meio trilhão de dólares hoje, que com o efeito multiplicador de 3, meio trilhão vezes 3, atingiria os tais 1,5, 1,6 trilhão de dólares que a gente precisa para alcançar 2,1 trilhão e, portanto, cada moeda valendo 100 mil dólares.
De repente, as coisas ficaram muito mais fáceis de serem alcançadas. Mas espera aí, as coisas são muito melhores do que isso. Esse efeito multiplicador de 2,6 vezes, que a gente arredondou para 3 vezes, é uma média dos últimos 5 anos. Mas de 2020 para cá, muita coisa mudou. 1 milhão de bitcoins deixaram as exchanges. Nós estamos falando de algo inédito. Em março de 2020, existiam 3,1 milhões de bitcoins nas exchanges. Em maio de 2023, somente 2,1 milhões de bitcoins. 1 milhão a menos. Portanto, o que eu estou falando aqui é que o Bitcoin atingiu um nível de escassez nunca antes visto. E o efeito multiplicador será muito maior do que 3 vezes, que é a média que a gente tem dos últimos 5 anos, tornando necessário muito menos de meio trilhão para fazer o Bitcoin atingir os tais 100 mil por moeda. E é aqui que entra o interesse da BlackRock. Ela quer tomar o seu Bitcoin bem baratinho. Durante todo esse primeiro semestre de 2023, nós vimos alguns bancos comprando silenciosamente grandes quantias de Bitcoin. Isso inclui BlackRock, Bank of America e Fidelity. Mas eles não podem comprar Bitcoin diretamente. Então, o que eles fizeram? Existe uma empresa no mercado muito conhecida por ser a empresa que mais possui Bitcoin no mundo, chamada MicroStrategy. Sim, é a empresa do Michael Saylor. E se vocês observarem o gráfico das ações da MicroStrategy, elas seguem exatamente o movimento do Bitcoin. E como seria de esperar, elas estão completamente descoladas do índice da Nasdaq, das principais ações de empresas de tecnologia. E pasmem, mais de 6% das ações da MicroStrategy estão na mão de quem? Sim, da BlackRock. Mas os outros bancos não querem ficar para trás. Então o Bank of America aumentou sua participação na MicroStrategy em 2023 em incríveis 47.800%, tornando-se o quarto maior acionista da empresa, logo atrás da BlackRock. Já a Fidelity aumentou sua participação nesse ano em 28.000%, tornando-se a nona maior acionista da empresa. E da onde surgiu esse interesse todo desses bancões pelo Bitcoin? Olha que curioso, pessoal. Esse mesmo Bank of America, que foi o recordista de aumento em participação na MicroStrategy, para ter exposição ao Bitcoin, descobriu o efeito multiplicador do Bitcoin nessa matéria de 2021. Disse o Bank of America, são necessários apenas 93 milhões de dólares para mover o preço do Bitcoin em 1%. Traduzindo para vocês, nessa época, em 2021, o efeito multiplicador do Bitcoin estava em 100 vezes. Para cada dólar investido, subiu o valor de mercado do Bitcoin em 100 dólares. Dá para entender o interesse dos bancos no Bitcoin agora? É uma forma muito fácil de você, com um pequeno investimento, conseguir multiplicar a quantidade de dinheiro. Eles sabem que comprando Bitcoin agora, injetando dinheiro no mercado, eles farão com que essa moedinha que hoje vale 25 mil dólares se transforme rapidamente em 100 mil dólares, por exemplo. Resumidamente, no imaginário popular, são necessários trilhões de dólares para fazer o Bitcoin atingir 100 mil dólares por moeda, mas exatamente 1,6 trilhão de dólares, mais de 3 vezes o valor de mercado atual do Bitcoin, quando na realidade é somente uma fração disso para fazer o Bitcoin chegar lá. Vocês entendem agora quão pouco dinheiro precisa pingar no Bitcoin para fazer ele atingir 100 mil dólares por moeda? E por que a BlackRock quer abrir agora um ETF de Bitcoin Spot? Ela quer ser a principal empresa que vai receber esses valores dos outros grandes bancos, das outras grandes instituições, para fazer esse pulo de valor, para fazer com que essa entrada de dinheiro faça os Bitcoins em sua posse multiplicarem rapidamente. E o mais irônico dessa história é que a gente está falando sobre a BlackRock, uma gestora de ativos que diz investir somente em empresas ESG, aquelas empresas verdinhas, limpinhas, que não poluem o ambiente, enquanto, por baixo dos panos, ela está entrando de cabeça no Bitcoin, o ativo mais criticado pelas empresas ESG.
Estamos falando sobre dinheiro, sobre ganhar dinheiro. E ninguém sabe ganhar mais dinheiro nesse mercado do que a BlackRock. E ela precisa do seu Bitcoin para fazer isso acontecer. Comprando o seu Bitcoin bem baratinho e ganhando muito dinheiro nessa movimentação que vai levar o Bitcoin rapidamente acima dos 100 mil dólares. E claro, por mera coincidência, a BlackRock está fazendo essa movimentação quando nos aproximamos do próximo halving, da próxima redução de recompensa, redução da inflação do Bitcoin, que naturalmente já faz o mercado se aquecer e já faz o preço do Bitcoin subir. Claro, menos inflação, mais valorização da moeda, né? Se a oferta do Bitcoin é reduzida e a demanda se mantém pelo menos a mesma, o que acontece com o preço? Sobe. Então a BlackRock, de boba, não tem nada. Talvez você, de bobo, tenha alguma coisa caso venda os seus Bitcoins para essas empresas. Enfim, por hoje é isso. Muito obrigado, muitos Bitcoins e até a próxima.